Uai, pastor, que engraçado isso, né? Não era o contrário? Não. Deus honra você. Esse é o primeiro detalhe que você precisa aprender de Deus. E veja bem, o que esse texto vai dizer? Amai-vos nervosamente, é isso? Não? Cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso aqui é muito sério. Quem ama não vai fazer uma série de coisas. É por isso que desde o início a gente tem levado a igreja a entender amor e comunhão. Isso é um chamado diferenciado da igreja para essa comunidade aqui. Deus chamou essa comunidade para ser amor e comunhão. É por isso, irmã Leonisa, que a senhora estranha assim, a igreja fazer certas coisas que outras não fazem. A pastora Suzana encontra muita gente de outras igrejas aqui da cidade. Quando conta para ela do casamento, eles não acreditam. Mas a igreja fez tudo? Sim, fez tudo. Quando fala que na igreja tem uma pessoa que ajuda a fazer as coisas, as pessoas não acreditam. Porque isso é Deus e é o estilo da igreja. Nós somos uma igreja que queremos praticar de verdade amor e comunhão. Não é ficar da boca para fora. Amém? Por quê? Porque a gente está cumprindo uma palavra bíblica. É preferido honrar as pessoas. Segundo o dicionário da língua portuguesa, honra é o conjunto de ações e qualidades que fazem com que alguém seja respeitado, sendo sinônimo de quê? Olha bem o que é honra. Dignidade, honradez, probidade, retidão, manifestação de apreço ou homenagem a alguém. Honra é a demonstração de respeito e de valor. É o reconhecimento do mérito de algo ou de alguém. Amém? Por isso que eu falei aquilo para você antes do culto, porque isso é o princípio da honra. E na Bíblia? Nela várias passagens, várias, mencionando a importância da honra. Contudo, nosso objetivo aqui nesta noite é abordar apenas algumas referências textuais bíblicas para te abençoar. A primeira, Salmo 8,5 vai dizer assim: Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Salmista está dizendo que Deus criou você, eu e cada um que está aqui, olha o detalhe, um pouco menor do que os seres celestiais. Observe isso. Um pouco menor, mais um pouquinho, e você seria tal qual é um anjo, um arcanjo, um serafim ou um ancião que estão lá no céu. Prestou atenção nisso? Então Deus diminuiu você apenas um pouco. Por isso que a Bíblia vai dizer que somos feitos à imagem e semelhança dele. A imagem e semelhança. Então nós somos semelhantes a Deus. Não somos iguais, mas somos semelhantes. E aí, esse Salmo 8,5, nós temos a afirmação de que Deus fez o homem inferior a ele mesmo. Já pensou um negócio desse? Nós só somos inferiores a Deus, a mais ninguém. Mas o coroou, olha o detalhe, veja o texto. Mas Deus colocou sobre você uma coroa. E essa coroa está na Bíblia, que ela é uma coroa de glória e honra. Ele tomou essa decisão. O próprio Deus resolveu te coroar. Então, meus amados e minhas amadas, que forte isso, não é? Presta atenção. O próprio Deus nos honra. Não é você que honra a Deus. Por isso que eu falava com uma pessoa hoje lá em casa, eu falei assim, não é você que aceita Jesus, é Ele que te escolhe. Claro que a gente não pode ficar pregando assim, senão a pessoa não entende, mas não é você que aceita Deus, é o contrário, é Deus que te escolhe e te atrai para Ele. Amém. Então, se você está aqui, você lembra dessa palavra. Se Deus te atraiu, é porque você tem sobre si uma coroa de honra e de glória. Pegaram? Como diz o missionário, pegou o missionário? Então, assim, da mesma forma, né, Ele nos convoca a manifestar
a honra que Ele te deu. Por isso que Ele quer que a gente honre as outras pessoas. Então, por isso que Deus pede para você honrar seus pais, honrar os seus pastores, honrar, né, o seu marido, honrar a sua igreja, porque Ele te honrou primeiro, antes que você tivesse o interesse de honrar alguém. Deus já está te honrando, Ele te honrou primeiro você. Por que Deus faz isso? Para que você aprenda dele. Porque Jesus vai aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Deus, então, Ele te ama primeiro para que você ame as outras pessoas. Ele te honra primeiro para que você saiba e aprenda com Ele a honrar as outras pessoas. Amém? Amém. Por isso que lá, o mandamento mais importante da Bíblia qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quem ama a Deus é um excelente marido. Quando meu filho ficou aqui no início falando a meu respeito, ele falou daquilo porque Deus é que faz isso comigo. Porque eu não tenho por minha força a condição de ser o melhor pai. Não. Mas se eu tenho Deus no meu coração, aí Deus me faz ser um pai bom. Se eu tenho Deus no coração, Deus me faz ser um bom esposo para minha esposa, a ponto dela hoje ter feito uma homenagem que eu quase chorei sozinho. Entende? Mas não é eu que faço. Deus faz em mim. Porque a mais importante decisão que eu tomei foi amar a Deus sobre todas as coisas. Eu amo a Deus mais do que a minha esposa, mais do que meus filhos. Mas em razão disso, eu consigo receber o amor de Deus dentro de mim e exalar ele para as outras pessoas. Amém? Estão pegando? Isso é muito importante. Então, honra gera sucesso e vida longa. Ô, glória! Sabe o que é? Eu fico muito chateado de ver as pessoas procurando guru, procurando livro, aí vai lá em Curitiba, São Paulo, e paga lá 10 mil reais para fazer um curso com Marcos não sei de quê, Paulo não sei das quantas, sendo que você tem na tua mão, é de graça, a palavra de Deus, onde tem todas as receitas para a sua bênção. Sabe? E as pessoas não aprendem o óbvio. E estou falando isso, né? Poucos aqui sabem, muita gente nem sabe. Eu fui um coach de sucesso no Brasil. A minha agenda era lotada. Eu saía de casa, não é, pastora? A segunda-feira e só conseguia chegar a sexta ou sábado, porque a minha agenda era lotada de consultoria de coach. Eu tinha um método de coach chamado Master Coach, que era fantástico. Programa Coach Work Team que eu fazia nas empresas. A minha agenda era lotada. Hoje eu posso dizer para você com conhecimento de causa, a sua Bíblia tem mais bênção aí do que qualquer coach pode te dar. Fala de quem já foi. Irmãos, eu sei que tem visitante aqui, como ele não me conhece, pode parecer que eu estou sendo aqui falando isso, por exemplo. Irmãos, eu ganhava muito dinheiro por mês. A minha média era altíssima. Só que eu tinha um detalhe. Eu era crente, mas eu não servia a Deus como Ele queria que eu servisse. E aí o que Ele fez? Ele falou assim, eu vou te derrubar para eu te levantar do meu jeito. Aí Ele me trouxe aqui para Brusque. Então, quando eu olho a igreja, como eu estou vendo aqui agora, sim, hoje eu tinha muito tempo que eu não olhava a igreja assim como eu estou olhando. Aí eu começo a entender o que Deus fez comigo. Me arranca lá de Orlando, dos Estados Unidos, me manda vir para Brusque. Né? É porque tinha o Iriberta aqui para que Deus me usasse para salvar ele e trazer ele de volta para o reino. Sim, é verdade, não é? É por causa de vocês que eu estou aqui. Né? Irmã Leonilson, que está aí agora conosco, tomou a decisão de ficar aqui na igreja. Aí você escutar a Tuane falar, meu Deus, a atmosfera da minha casa mudou depois do casamento, pastor. E eu vivia falando com você, casa, gente, porque vai mudar a sua vida. Não era? Agora ela constatou. Então, por que Deus me tirou de lá de tão longe? Me tirou dessa vida que eu ganhava muito dinheiro para vir aqui e servir a Ele. Por causa da Tuane, por causa do Jean, por causa da Leonilson, por causa desse, por causa daquele. Por causa do Diogo que chegou aí hoje. Sabe? Por causa de todos. Por causa do Igor, né, Igor? Estava perdido, Igor. Pode falar o que você mexia? Droga, rock and roll e outras coisas. Olha aí, hoje um homem de Deus. O Igor está comigo desde o início.
O Igor é meu filho espiritual. E ele me considera como pai espiritual dele. Onde o Igor estava? Perdido. Aí Deus me traz para eu montar uma igreja na minha casa, para o Igor aparecer e está aí comigo até hoje. Tem 6 anos. Sim, precisava que eu viesse, porque eu era o homem que Deus escolheu para ele. Não era o Zé nem a Maria, era eu. É assim que Deus é. Foi a mim que Deus escolheu para o André. Ele não era outro, era eu. Ele tinha que vir aqui, tinha que escutar a palavra, e aí ele veio aqui na frente e falou: eu quero Deus. Entende, gente? Porque é assim que Deus faz. Quantos pastores tentaram, né, Suzana, me trazer para Deus, mas Deus escolheu um. Aí esse um é que eu conseguia chegar a Deus. Ah, o André, rapaz, o André tem 200 mil igrejas riquíssimas lá, em Balneário. Mas ele entrou aqui, né? Nunca mais saiu. Agora, olha o que Deus fez na vida do André, né? É impressionante. De vez em quando eu olho para o André, eu fico assim, sem acreditar no que Deus fez na vida dele. Aí Deus me fez encontrar o André por acaso. Aí no Natal, né? Não, Ano Novo, por acaso ele ia, posso falar isso aí? Ele ia num negócio de espírita. Aí estava fechado e caiu aquele ninguém. Caiu aqui, meu amigo, o profeta orou, acabou. Nunca mais saiu. O dia que a gente foi estava fechado lá e ele veio aqui para a igreja. Fomos 2 vezes. Estava fechado. Porque a porta de vocês era aqui, não era lá. Amém? Então, irmãos, é assim que Deus faz. E o André precisava de um pastor igual eu, ele sabe disso. Amigo, mas é duro na queda com ele. Sim, porque Deus vai liberar um pastor para cuidar de você. Tem que ser um pastor que atenda os seus anseios e tenha uma autoridade sobre a tua vida. Porque quando eu conto para os pastores que a gente não faz reunião aqui, eles não acreditam que não tem reunião. Tudo no WhatsApp. E um pastor brincalhão como eu com a minha diretoria, mas em momento nenhum, quando eu falo com autoridade, não tem ninguém que me questione. Nós brincamos, né, tudo, mas quando eu falo com autoridade, a minha autoridade, ela vem de Deus. Eu não preciso brigar com ninguém, não, porque na hora que as pessoas percebem, quando eu estou falando da parte de Deus, não se questiona mais nada. Porque é autoridade. Isso aqui é uma liderança não tóxica. A nossa liderança da igreja não é tóxica. Aqui as pessoas fazem tudo por amor. Olha o casamento da Tuane. Todo mundo trabalhou por amor. Amor e comunhão. Amém? Comeu bastante. Então, qual a segunda bênção? A primeira honra é a Deus. A segunda bênção. Olha só o que diz Deuteronômio 5,16. Honre o teu pai e a tua mãe. Agora, olha a decorrência, a consequência disso. Como o Senhor teu Deus te ordenou. Deus não pediu. Ele deu uma ordem para você honrar o teu pai e a tua mãe. Para que se prolonguem os seus dias na terra. Então você quer ter dias prolongados? Honra teu pai e tua mãe. E diz mais, e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Porque a melhor terra é aquela que Deus nos dá. Amém? Amém. Abraão não era pobre. Abraão era rico. Mas aquela não era a terra dele. Deus falou assim, vá para uma terra que eu te darei. Eu te mostrarei e te darei. Então a melhor terra é aquela que Deus dá. Por isso que quando eu olho para trás, né, de vez em quando, foi essa semana que alguém falou assim, foi com o André, com a Manu, falou, vai para Orlando e tal, coisa assim. Eu lembro de Orlando, lindo, tudo maravilhoso, mas aqui é a terra que Deus me deu. É aqui que eu tenho que ficar até o dia que Deus determinar. Eu não nasci aqui, eu não sabia comer cuca, e nem comer churrasco mergulhado no limão, não sabia nada disso, mas aprendi aqui. E esta é a terra que Deus mandou eu estar. Então, de novo, eu repito, quando eu olho a igreja, né, e olho, né, Igor, para trás, e nós começamos com aquele pinguim de pessoa, tinha um propósito de Deus aqui. E Deus continua me dizendo, alarga a tenda que eu vou mandar mais.
Amém, né? Então já está escrito, meus irmãos e minhas irmãs, desde o Antigo Testamento, por mãos de Moisés, para honrarmos pai e mãe, e o efeito disso é, guarda aí, longa vida na terra e sermos bem-sucedidos em tudo que fizermos. Amém? Compreendemos então assim que honrar pai e mãe é um mandamento de Deus, não apenas um pedido de Deus, mas uma ordem expressa de Deus. Eu te ordeno, tem que fazer. Amém, Carol? Amém, João Pedro? Agora vem uma outra honra. Honrar os seus líderes é bíblico. Irmãos, vocês acham que Davi honrava o profeta Natan à toa? Ele sabia o que vinha por causa disso. Vocês acham que Davi honrava Samuel até o último dia de vida dele à toa? Não, porque ele sabia o que vinha da honra que ele prestava a Samuel, como o profeta da vida dele. Depois, Samuel é que deu, né, o manto profético para Natan, e Natan continuou profetizando para Davi. E não pense que Davi afinava, que Natan afinava para Davi. Não afinava não, ele falava algumas verdades para Davi. Mas Davi sabia que ele precisava honrar o profeta da vida dele. E ali o que o Davi fazia? Vocês acham que quem sustentava a casa do Natan? Davi. Quem deu a casa de Natan? Davi. Quem deu servos para Natan? Davi. Porque ele entendia o manto de que aquele profeta era a responsabilidade dele, como rei, sustentar, guardar e dar o melhor da terra para ele. Quem é que era abençoado? O próprio Davi. Porque o que a Bíblia diz? Melhor dar do que receber. Ele sabia. Por isso que Davi escreveu tanta coisa, falou tanta coisa. Então veja bem, dentro da igreja, irmãs, não só nessa, mas nas igrejas constituídas por Deus, existem líderes. Quando a gente honra um líder da igreja, estamos sucessivamente honrando a Jesus, e ao honrar Jesus, honramos ao Deus Pai. Agora eu vou provar biblicamente, Mateus 10, capítulo 40 e 41, que eu sempre falo, sejam crentes bereanos, não acreditam no que o pastor fala, vejam o que está escrito na Bíblia. E está dizendo assim, quem recebe vocês, recebe a mim. Olha o manto. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Pegou? E aí diz, mas quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. Olha aí o manto. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Por que aqui o próprio Jesus faz questão de dar ênfase na palavra profeta? Porque isso vem desde o Antigo Testamento. Profeta é um ofício dos mais importantes do mundo espiritual. Quisera eu ter um profeta para me andar agarrado no braço dele. Deus não levantou nenhum para mim. Queria ter. Quem não quer? Davi tinha, Salomão tinha, Saul tinha. Profeta é aquele que gera destino para a tua vida, meu irmão. Quem não quer ter um, eu quero. Deus mandar um para mim, eu pego ele na hora, né? Então a forma como tratamos um líder espiritual que Deus separou para a sua vida, como falamos dele e até pensamos a respeito dele, é a forma como tratamos aquele que enviou o líder. Pegaram? Se Deus levantou eu como seu líder espiritual, então tudo que você falar, tudo que você fizer, tudo, Deus está de olho. Não sou eu que estou falando, irmãos, é a Bíblia que está dizendo. Você vai prestar conta do que você falar a meu respeito, da forma como você me tratar, é para Deus, não é para mim. Então quando eu recebo, está chegando alguma coisa ali, quando eu recebo uma oferta de manjares, como eu recebi da irmã Chung, eu recebo como profeta, porque exatamente ela está respeitando a autoridade espiritual que Deus colocou sobre a vida dela. É simples assim. Então, e mais? Deus diz assim, guarda aí, Samuel, 1 Samuel 2, verso 30. Aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam, serão desmerecidos.
Deus vai honrar quem? Quem honra Ele. É simples assim. Basta você entender. Pessoas assim honram seus líderes com os lábios, mas seus corações estão longe de honrar os servos que Deus designou para eles. Nós já tivemos situações daqui na igreja. As pessoas me honravam com presentes, me honravam aqui, mas nas minhas costas estava dando facada. Aí olha o que aconteceu com elas. Porque isso é vida dupla. Irmão, ninguém é obrigado a ficar em igreja de ninguém. Ninguém é obrigado. Não, tem diversas igrejas por aí. Você tem que escolher uma onde você vai se adaptar bem. Eu sempre falo isso com o chamado evangelista. Não evangelize para a comunidade aqui não. Evangelize para Deus. Porém, como foi o caso do André, eu fui lá, gostei, quero ficar. É diferente. Como o Francisco, pastor, eu gostei daqui, eu quero ficar. Perfeitamente. Mas não precisa ficar aqui. Tem muitas igrejas maravilhosas por aí. Escolha aquela. A única recomendação que eu faço para você. Não escolha uma igreja perto da tua casa, né, André? Escolha uma igreja perto da Bíblia. Essa é a parte, a única coisa que eu peço a vocês. Nós temos aqui o Everson, mora quase na divisa de Indaial. Eu fui na casa dele. É 1 hora de carro. Passando por um atalho que na hora que eu vim eu voltei. 1 hora de carro. Mas raramente perde culto. E nem chegar atrasado chega. Nós temos o Daniel. Ele mora lá em Blumenau. Você acha que é fácil ele vir aqui? Não, não é. Eu sei que não é. Mas ele vem. E ainda cuida do Ministério de Comunicação. Amém? Estou citando esses dois só para vocês entenderem como muitas vezes a liderança, né, ela exerce essa influência positiva. O André já falou comigo, Deus me livre de sair da Shekinah. Quantas igrejas poderosas, grandona tem lá em Balneário? Não. Liderança. Ele sabe o que eu sou na vida dele. Ele sabe. Eu sou um homem como ele, tenho erros como ele, mas quando ele olha para mim como líder espiritual, aí muda tudo. Nós temos o nosso momento de amizade de homem, natural, e ele entende quando eu estou falando com ele no espiritual. Aí muda tudo. Então, se Deus separou um líder para você, honre ele. Ame ele. Ore por ele. Agradeça a Deus por ele existir. É Ele que ora por você, é Ele que recebe e ora pelo teu dízimo, é Ele que cuida quando você está doente, você avisa para Ele, é Ele que vai para lá, às vezes até sem você saber, Ele vai pagar preço pela tua vida. Feliz é aquele que tem alguém que cuida da sua vida espiritual. Amém? Amém. A Isabel aí, eu falei com ela, Isabel, vamos orar, Deus vai fazer algo extraordinário. Aí, olha lá a bênção lá. Esse é o papel do líder de orar. Por isso que eu nunca neguei oração a ninguém aqui. Pode me ligar a qualquer hora, só se eu não tiver em condição. Mas na hora, primeira oportunidade eu vou lá e faço. Porque esse é o meu papel. Velar pelas ovelhas que Deus me entregou. Por isso que aqueles que velam pelas ovelhas são dignos de honra. Exatamente por isso. Então, meus amados, veja o que Deus nos orienta. Guarda mais esse texto. Hebreus 13, 17. Para quem não conhece Bíblia, leia o livro de Hebreus. Hebreus é uma mini Bíblia. Tudo que tem no resto está ali em Hebreus. Ele diz assim, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com ele. Não está falando para você ser escravo. Essa submissão aqui, irmãos, é espiritual. Tem gente que não entende o que é essa obediência. A obediência é espiritual. Submissão aqui é espiritual. Pois velam por vossa alma. Enquanto o teu pastor, o teu líder estiver dentro da Bíblia, irmão, pode ficar tranquilo. Pode honrar ele. Pode honrar, viu, Heriberto, com aquele churrasco do limão. O visitante vai ficar assim, sem graça, mas depois você fala com ele que eu sou o brincalhão com teu pai. 1 Timóteo
1 Timóteo 5,17 vai dizer: os presbíteros, ou seja, os pastores, os mestres, que lideram bem a igreja, são dignos de dupla honra. Olha, não é uma honra, é de dupla. Especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. É o caso de vocês aqui. Vocês são tão abençoados, vocês têm um pastor que Deus tira de tão longe, que é especialista em ensino e em pregação. E de quebra é profeta. Aí, meu amigo, você quer o que mais? Você está na bênção, irmão. Você está na bênção tripla, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem me conhece aqui, né, sabe por que eu estou falando isso. Honra anda junto com uma outra palavrinha chamada humildade. Olha só, Provérbios capítulo 15, verso 33 vai dizer assim, ó, vai aparecer aí: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Antes da honra é a humildade. Não é, Leandro? Quando você foi me entregar uma oferta na minha casa? Humildade. Leva minha vida. Sim. Tira tudo que tem aí. Humildade. Ele estava testando você, mas ele estava também me ensinando. Viu? Você pode ter certeza. Ele estava me ensinando. Então, quando eu andei aqui vendendo desinfetante para ganhar R$100, Deus estava me testando. Porque cadê aquele homem que ganhava 40, 50 por mês? Agora está tendo que vender desinfetante. Sabe o que Deus estava me ensinando? Humildade. Seja humilde. Sem mim você não é nada. Sem mim nada podeis fazer. Então você vai para Brusque, mas eu vou te ensinar algo que você não aprendeu ainda: a ser humilde. Porque a humildade é que vai preceder a honra. E eu vi isso agora, esse final de semana ali em Curitiba, né, Suzana? Aquele monte de gente, é médico e especialista, não sei o quê. Aí eu fui o pastor escolhido para falar para aquele povo. Imagina o que aconteceu ao final. Era aquelas velhinhas: meu Deus, que palavra linda, pastor, coisa maravilhosa, eu nunca escutei isso. Da onde o senhor tirou isso? Mas que coisa linda. Sabe o nome disso? Honra. Por que Deus está me honrando? Por causa da humildade. Vem as bênçãos aí. Então a palavra de Deus, guarda no teu coração, afirma que a humildade precede, ou seja, é anterior à honra. As duas andam de mãos dadas. Quem é humilde de coração tem muita facilidade em honrar as outras pessoas, porque a graça de Deus já habitou nele. Entendeu, André? Por que você faz certas coisas? É por causa disso aqui. Entendeu porque que o André faz certas coisas? Por causa disso aqui. Guarda isso aqui. Você entendeu o que ele fez por você. Por causa disso aqui. Provérbios 26:1 vai dizer assim: como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra imprópria para o tolo. A honra para o tolo vai-se embora. Ela não permanece. É como neve. Hoje está nevando, amanhã não está mais. Cadê a neve? Não existe mais. A verdadeira humildade, ela permanece. Aqui nesse versículo temos aqui uma indicação clara, né? De que ao insensato, ao tolo não convém a honra. Ele não vai entender honra porque é muito profundo para ele. Honra é uma virtude muito nobre. Guarda isso. Muito nobre para povoar a mente de quem não possui senso, porque ela é atitude formal dentro do caráter das pessoas. Amém? Pegou pesado, né, pastor? Mas é verdade. Honra a quem merece honra. Sim, a honra é algo que tem a ver com o valor devido, o que claramente foi colocado pelo apóstolo Paulo em Romanos 13, verso 7, quando afirmou: para pagarmos a todos o que lhes é devido. A quem tributo? Tributo. A quem imposto? Imposto. A quem respeito? Respeito. A quem honra? Ele diz que nós devemos pagar com honra a quem tem honra. Pegou agora, Emanuel, por que eu falei de honra com você? Porque a Bíblia obriga a gente a fazer isso. Eu sei que é ruim, né? A gente não quer, mas a Bíblia diz que a gente precisa honrar as pessoas.
A Bíblia ensina que a gente tem que pagar imposto, pagar a quem devemos, dar respeito a quem merece respeito e honra a quem tem honra. Não pense que honrar é bajular, não misture as coisas. Não é isso, honrar não é bajular. Guarda isso. Ah, não, eu não quero bajulação. Honra não é bajulação. Bajulação a gente conhece. Como aquele homem, né, pastor, que queria o cargo de presbítero, ficou pagando lagosta para mim. Isso é bajulação. Não se troca cargo de igreja por lagosta. Está aí o Heriberto, né, chamado evangelista, até 1 ano que Deus falou comigo, mas eu não posso pôr a mão nele enquanto Deus não mandar. Ah, pastor, vou fazer um churrasco lá em casa. Não adianta fazer. Não adianta. Você pode fazer 200. Eu só vou fazer, pôr a mão em você, quando Deus me mandar colocar. Porque se eu colocar apressadamente, o que a Bíblia diz? Não coloqueis a unção em alguém apressadamente. Ele cai. Eu só coloquei a mão no casal ali como provedor quando Deus mandou. Mas também foi colocar e o financeiro deles lá vai embora. E não vai parar. Porque tem a hora certa para colocar a mão. Entende? Eu não posso colocar precipitadamente, para não atrapalhar a vida espiritual do Heriberto. Senão eu posso derrubar ele no chão. Não é assim que funciona. Igual os cooperadores, olha lá. Eu estava com uma coisa na cabeça, eu sou, não estão ainda pronto, não faça isso para não atrapalhar o que eu vou fazer. Tem que esperar. O João tem chamado de pastor. Todo mundo aqui na igreja sabe. Né? Eu vi aqui hoje, como ele vai ser um pastor excelente, mas Deus não mandou pôr a mão dele ainda. Ah, mas é meu filho. Não, então uma coisa não tem nada a ver com outra. Tem a hora certa para cada coisa. Senão eu levanto demônios antes da hora para lutar com ele. Para quê? Não precisa. Amém? Então, meus amados, são atitudes distintas, porque bajulação é buscar algo para ter interesse de volta. Ela é interesseira porque nasce na mente, não nasce no coração. Lamentavelmente isso está impregnado no meio cristão, sendo prática corriqueira de pessoas que se aproximam de líderes ou pastores para serem impulsionados em seus chamados ou ganharem certa notoriedade, status social, por esses fazerem parte do grupo da elite eclesiástica da igreja. Aqui nós não temos elite eclesiástica. Todos aqui são iguais. Até o pastor. Porque o pastor de vocês carrega copo, carrega cadeira. Do mesmo jeito. Eu não sou melhor que ninguém. Eu faço isso com amor. Eu sempre que fico aí, a Gisele, para pastor, seu negócio é para pregar e para fazer as propagandas. Ela, não é a Gisele. Ela fica me pegando aí. Para pastor, nós temos um monte de dinheiro para fazer. Não, eu faço com amor, porque eu não sou melhor que ninguém. Eu sou igualzinho a vocês. Eu só tenho uma unção diferente, dada por Deus, para cuidar de vocês. Só isso. Mas eu sou pecador também, eu sou falho, cheio de defeito. Mas um defeito eu não tenho, de amar a Deus sobre todas as coisas. É? E de ter esse prazer de cuidar de vocês. De preparar curso para vocês, de preparar pregação bem feita para vocês. Isso eu não tenho preguiça de orar por vocês, nunca. De graça. De cuidar da igreja para vocês. Né? De graça recebeste, de graça dar. Quando eu falo para pastores que a gente faz o delas aqui, que não cobra nada, eles não acreditam. Como? Sim, não cobra nada. Mas é comigo, de graça também. Casais também. Ah, encontro de casais. Você não cobra? Não. Gente, vocês entregam dízimo e oferta. A gente separa uma parte, guarda, para depois abençoar vocês de volta. Eu contei para o pastor que eu tinha dado essa camisa aqui para a Ju. Deu? Eu falei, dei. Ué, mas eu sou dado. Ué, pastor, não dei. Dei para as crianças. Dá. Você não entrega o dízimo e oferta aqui? Eu estou te devolvendo da maneira que eu posso. É pouco, eu sei que é pouco. Uma camisa de 80, 90 reais, se ficou essa, é pouco. Mas é um pouquinho que eu quero dar para você. Para você sentir de que a igreja é sua. E de que o recurso que você coloca aqui te pertence também. Amém? Amém. Visão. Visão de não querer me apropriar daquilo que pertence a vocês.
Eu tenho todo o direito, biblicamente, de pegar todo o dízimo que entrar aqui, pegar para mim. Está na Bíblia, eu posso fazer isso. Mas por quê? Não é porque eu posso que eu vou fazer. Eu posso, biblicamente eu tenho direito. O que fica para a igreja são as ofertas. Mas eu não vou fazer isso. Porque isso também pertence a vocês. Nós somos uma comunidade. Cada vez que eu faço um evento como esse, eu fico feliz quando a pastora fala assim, olha, não, alguns trouxeram, mas o café, todo final de culto tem café, leite, biscoito, a igreja dá para vocês. Porque nós temos o Everson que mora longe, nós temos o Daniel que mora longe, nós temos o André que mora longe. Para eles saírem daqui e passar nesse lugar de sanduíche ou qualquer outra coisa, ia demorar para eles. Eu falei, não, tem um café de comunhão. Café aqui, ó, é de graça. O biscoito é de graça. Nós estamos devolvendo para vocês, honrando vocês, porque vocês honram a igreja com o dízimo e com a oferta. É o mínimo que eu tenho que fazer. E olha que nós somos um grupo pequeno. Não pense que a nossa arrecadação é extraordinária, porque não é. Mas quando se administra bem, nisso vocês têm a pastora Suzana, que é expert em finanças. Ela fez o dinheiro dessa igreja multiplicar, viu, Igor? Você sabe o que nós passamos, as magrelas que nós passamos aqui. Sim. Agradeça a Deus pela pastora, porque essa daí tem um dom do finança. Porque teve época aqui, né, Leandro? Que a gente falou, bom, agora não vai dar para pagar o aluguel. E no dia que eu tive que mudar para cá com um pouquinho de gente para pagar mais caro aqui por causa da pandemia, eu não tinha o dinheiro para pagar, mas ela tirou dinheiro de pedra e deu certo. Tudo aqui foi comprado parcelado, mas já está tudo, não digo tudo, mas se não tiver tudo, está quase tudo pago. Nunca nenhum cobrador bateu na porta lá de casa para dizer assim, você está devendo alguma coisa da igreja. Nunca, vocês nunca ouviram falar disso, não. Graças a Deus. Administrando o teu recurso, porque isso aqui é de Deus, nós temos que honrar a Deus também. Amém? Então a honra, tal como a graça de Deus, é dada sem nada em troca, é favor imerecido. Nosso foco deve estar em agradar o nosso Pai Celestial, manifestando atitudes bíblicas que revelem quem Ele é. Portanto, não tenha receio de praticar a honra verdadeira que manifesta na graça do Senhor. Honre para ser honrado. 1 Pedro 2,17. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. Esse Rei é Jesus. Deus honra, portanto, nós também precisamos honrar uns aos outros, sabendo que Ele conhece a intenção do nosso coração. Não tema ser confundido com quem você não é. Os frutos falam e o tempo esclarece tudo. Sim, nada melhor do que o tempo, porque o tempo vai esclarecer se as motivações eram humanas ou se eram espirituais. Mas como honrar, pastor? Através das suas orações em primeiro lugar. Eu preciso delas também. Eu vivo pedindo lá no grupo, orem por mim, vou viajar, vou fazer isso, né? Também com palavras encorajadoras, destacando as características abençoadoras de cada pessoa que você deseja honrar. Todo mundo tem algo importante, tem um talento. Envie mensagens encorajadoras para as pessoas. Telefone para elas se for preciso. Telefone ainda existe, viu, gente? Há diversas maneiras de você poder exteriorizar o valor de uma pessoa. Honra é exatamente isso. A exteriorização do valor que a pessoa tem. A maioria das vezes não vai te custar nada ou quase nada. Não é o valor ou o tamanho do presente que conta, mas sim o gesto de honrar. Quando eu entreguei a canequinha hoje aí para os novos, não é o valor. Nem sei quanto custa uma caneca dessa. Não é o valor, irmãos. É o gesto. Eu estou dizendo para vocês em nome da igreja, vocês são bem-vindos. Nós amamos vocês. Esse é o objetivo. E de novo isso aí foi feito com os dízimos e as ofertas de vocês. Honra
quem tem honra. Precisamos honrar uns aos outros. É valor. A recompensa da honra. O valor é sobrenatural. Desfrute dessa realidade de reconhecer e honrar os outros. Comece isso e intensifique cada vez mais em sua caminhada cristã e você experimentará o poder da honra. Honra é uma chave espiritual. Olha lá o nosso chaveiro. Há um favor sobre os que honram, porque isso está atrelado a um poderoso princípio bíblico de semear e colher. Pegaram? Semear. Quem semeia honra, colhe honra. Esse princípio é bíblico. Embora não devamos honrar pensando em receber, não podemos negar que o impacto real disso é que recebemos muito além do que imaginamos. Eu vou contar aqui uma coisa. Eu nunca falei nem para o André. Eu estava lá no evento dele, lá em Blumenau, e aí ele me chama para orar. Aquele monte de gente lá. E eu orei. Quando eu cheguei para orar, aí Deus começou a mostrar para mim umas coisinhas de ouro caindo em cima daquele povo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Tipo aquela lâmpada piscando. Eu falei, o que é isso, meu Deus? E tal. E aí quando eu olhei para a mão do André, a mão dele estava cheia de ouro. Eu falei, já entendi o manto, Jesus. Ele honrou a Deus, não honrou a mim, mas ele honrou a Deus através da minha vida. Porque não é qualquer um que tem coragem num evento igual o dele, botar um pastor para orar, não. Não existe. Nós temos uma pessoa que faz um evento parecido com ele, né? Não quero falar o nome aqui para não ter problema, que é crente, antes dele até, e que ele nunca vi ele começar o evento dele orando. Nunca vi. Quem honra a Deus, recebe honra. É simples assim. Essa semana eu fiquei muito feliz porque eu vi a esposa do pastor Jean Lemuel. Lembra dela aqui? Lembra do pastor Jean Lemuel? Lembra da esposa? E o pastor Jean Lemuel, ele sempre oferta para essa igreja aqui. Sempre. Vocês nem sabem disso. Na hora que ele percebe que está faltando alguma coisa, Deus toca nele e ele manda para cá. Aí essa semana, ele ganhou a menininha dele, né? Nem pôde vir aqui no Encontro de Casais. Essa semana, ele honrou a esposa dele. Deu para ela uma Sportage branca, linda, maravilhosa. Parece com alguém aqui que ganhou a Sportage. Mesma coisa, repetiu lá. Eu até contei para ele, né? Porque ele é meu amigo demais. Falei, pai, você acredita que teve um irmão aqui também que, né? Estava numa viagem de São Paulo, falei, você tem que dar um carro para tua esposa e tal. Aí ele coça a cabeça, mas ele deu. Deu. Mas sabe por que eu conto isso? Porque isso é bênção. Ele tem que honrar a esposa mesmo. Viu, Leandro? Honra a tua esposa, Leandro. Tem que honrar a esposa. Sim. Viu, Diogo? Honra aí, viu? Honra a Larissa aí. Viu, pastor? Honra a esposa. Eu tenho honrado, irmão. Meu Deus, como eu tenho honrado, Jesus. Ela é cara, irmão. Eu, Jesus. Trabalhar para honrar a esposa. Tem que trabalhar, né? Então, meus amados, embora, né, a gente tenha brincado um pouquinho, né? Isso é lindo de viver. É Deus manifestando conosco o compromisso da sua poderosa palavra. Olha, Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros em amor fraternal, preferindo-vos honra uns aos outros. Isso serve para marido e mulher também. Serve para namorado com namorada. Atenção, Carola, já pede logo os presentão, assim, moto, carro, entendeu? Casa. Não é honra? Não é honra? Namoro é para terminar. Casamento não dá para terminar, não, hein? Então pensa bem. Termina quando casa. Ore, olha, já está. Meu filho, você é crente, é? Já está crente, homem? Meu Deus! Namoro termina quando casa. Viu só? Agora sim. Agora o negócio ficou sério.
Amém, né? Daqui a pouco o ano passou, não faz, hein? Ele já sentou lá, viu, meu? 2 vezes. Tadinho. Amém, né? Pastor, eu queria for lá tentar cuspir no fogo. Pois é, então. Não, a irmã foi lá, irmã Tchung. Entrou na salinha lá em casa. Ore e levante do seu lugar agora e escolha uma pessoa e diga para ela como ela é importante aqui na nossa comunidade. Se movimente aí, fala para ela, fala assim, como você é importante. Honra ela. Dá um abraço nela, honra ela. E, irmãos, é honra. Honra. Se sentir no coração, ore com ela. Agradeça a Deus por ela estar aqui no nosso meio. Vá até seu pai e diga para ele, feliz dia dos pais, que Deus te abençoe. Amém? Isso. Honra a quem tem honra. Ô Igor, honra a Gisele lá, tá? Chegou ela lá. Pode.